Alô, alô. Putz, deixar separado assim. No meu armário. Mas você não sabe qual que é, não tem meu nome? Deixar separado assim. Eu não lembro mais. Qual que era? Como é que era a pergunta? Você lembra? É, provavelmente, provavelmente. Você tá certo, você tá certo. Alô, alô. Pessoal aí de casa, tudo bem? Pega a apostila, pega a apostila. Vamos terminar a vida aqui. Bora, bora. A apostila para terminar a vida. Oi. Tomara. Faço votos. Vamos lá? Página 138. Página 138 da apostila. Página 138. Página 138. Eu não, eu não deveria, eu não deveria, mas vou perguntar. Por que tá faltando tanta gente assim? Hoje vai ser prova do quê? Um, três, oito. Faltou os cinco, né? Como é que é? Como é que é? E a vez. Ah, como é que é? Como é que é? A hora da estrela. Clarice Lispector. Não, eu acho que é, eu acho que é. Eu não lembro mais. Ah, em vida foi. É o fragmento. É o fragmento. Hã? Não, é Grande Sertão Veredas. O mais famoso. Hã? Ah, o fragmento? Era, era. A hora e a vez. Ô! Vamos lá? Vamos começar? Aí nós vamos fazer aqui. Não ouvi nada. Quanto ganha o sargento? Peraí, deixa eu pensar. Eu acho que início de carreira, eu acho que é uns 5, 6 mil, eu acho. É 5, acho que é 5 mil, se não me engano. Início de carreira, para começar. Porque é o seguinte, você não pode contar assim, porque o camarada vai ficando 1 ano, 2 anos, ele vai fazendo curso e tal, aí vai, o negócio vai ficando diferente.
Mas o moleque entrou, vai começar, eu acho que é 5 mil. 4 e pouquinho, 5 mil. Um tenente vai começar hoje, é 9 mil. Começar hoje. Aí você sabe, né? Aí vai acrescentando, acrescentando. Ah, então, aí não dá mais para contar. Sabe por que que não dá mais para contar? Porque acrescenta no salário os lugares onde ele serviu. Então, para ele chegar major, ele já passou já um ano como primeiro tenente, ou melhor, o ano como primeiro tenente, os anos como segundo tenente e os anos como capitão. Aí tem os cursos que ele fez, os lugares onde ele serviu, e tudo isso vai juntando, entendeu? Ah, se ele teve também algum problema, se ele causou problema, se ele foi punido, também diminui. Então, o pessoal não chega com o mesmo. Cara, um cabo deve ganhar hoje o quê? Uns 2.500. 2.500, 3 mil. 2, 3 mil um cabo. Supostamente, deveria ser o do general, né? Mas também depende onde que o cara serviu. Tudo depende. Tudo depende, tá? O que que ela perguntou? Muita gente falando. Tiraram 10? Todo mundo tirou 10? Tirou 10? 10? É? Ô, ô, vamos lá então. O que que acontece? Na página 138, a gente vai ter acesso aí a uma arte que está muito atrelada, né, à literatura, que é a arte concreta, tá? Então, a arte concreta está ligado intimamente à poesia concreta. Então, é uma nova perspectiva da realidade. Então, ainda com herança ainda dos cubistas, né, do início do século, a gente vai ter uma obra de arte que na maioria das vezes ela vai sofrer a influência do meio. Então, a arte moderna, ela convida você a fazer parte da composição artística, tá? Então, é uma característica dessa arte moderna. Quer ver? Vou te dar dois exemplos. Um exemplo, acho que foi ano retrasado, na exposição do MASP. O MASP, ele, na entrada do museu, ele providenciou uma catraca, e aquela catraca, atrás daquela catraca, tinha uma cortina com lâmpadas de filamento. Então, o que acontece? Eram, se não me engano, aí, comemorados aí alguns 150 anos, ou 200 anos, não me lembro, da lâmpada de filamento, que é aquela lâmpada comum, que ninguém mais tem em casa, né? Então, olha aqui no colégio, ó, olha aqui no colégio. É LED. Essa é diferente. É Strobel. São Strobel. Oh, deixa eu perguntar. Todo mundo em casa tem lâmpada tudo já é lâmpada de LED? Alguém ainda tem aquelas lâmpadas que são lâmpadas chamadas incandescentes? Aquelas de barrinha? Ainda tem? Alguns ainda tem. Mas o que ninguém tem em casa? Lâmpada aquela redondinha de filamento. Oh, confere? Ninguém mais tem. E a mãe das lâmpadas é a lâmpada de filamento. Só que a lâmpada de filamento, ela está acabando. Aí o que, que o MASP fez? Fez uma cortina de lâmpada de filamento. À medida que você passava a catraca, apagava uma lâmpada. Quer dizer, no final da exposição, qual que é a ideia? Todas as lâmpadas, entendeu? Então era uma escultura em homenagem à lâmpada de filamento. Outro, por exemplo, um artista aqui do Mato Grosso do Sul, acho que também tem uns 2 anos. O que, que ele fez? Ali na igreja de Santo Antônio,
ele pegou uma das árvores e ele fez uma árvore de Natal com peças de roupa e de pendurou na árvore e ficou de longe filmando, entendeu? Então, ali do lado da igreja Santo Antônio, o que que tem? Tem muito morador de rua, né? Não lembro o nome dele. Ele fez o seguinte, ele, numa das árvores que tem lá na praça ali, né? Naquela pracinha que tem atrás da igreja Santo Antônio, ali na Calógeras, ele pegou uma das árvores e ele enfeitou com peças de roupa, cabides com peça de roupa, e fez uma árvore de Natal. Aí nessa árvore de Natal, ele ficou filmando de longe. Então veja bem, ali tem muito morador de rua, muito cara viciado em crack, né? Vou perguntar para você, quanto tempo as peças de roupa ficariam ali? Entendeu? Uhum, entendeu? Então, as pessoas foram olhando aquela escultura, porque era uma escultura feita na árvore, só que a pessoa ia olhando, pô, essa camisa aqui serve em mim. Aí um tirava, aí o outro ia, tirava, aí o outro ia, tirava. Quer dizer, era uma árvore de Natal que supostamente era feita com presentes de Natal. E o presente de Natal eram roupas para os moradores de rua. Fechou? Então ela teria um formato quando ele começou, e é claro, à medida que as horas iam passando, ela ia ter outro formato. É a ideia do observador interferir na arte, tá? Então veja bem, note aqui um exemplo na apostila, na página 138. Dependendo da perspectiva que você olha, você vai ver uma determinada imagem. Tá vendo aqui a foto aqui embaixo? Bem na orelha da página, bem pequenininho? Não deveria, mas vou perguntar. O que você está vendo? O que você está vendo? O quê? Página 138 aí embaixo. O que você está vendo no quadrinho? É o quadrinho pequeno aí embaixo. O que você está vendo? Peixe? Aham. Excelente. Então, conforme os quadrados se mexem, você vê peixe ou você vê ave. Entendeu? Então, é uma obra que ela se transforma. Isso mesmo. Ou é um monte de peixe, ou é um monte de pássaros voando. Legal, né, velho? Muito legal. Alguém já viu uma fotografia, um quadro, que é uma taça, né? Parece ser uma taça, mas você observa bem, parece que são duas pessoas que estão próximas a se beijar. Já viu já? Como é que é? Aham, será? Será? É isso mesmo. Parece que eles vão se beijar, mas aí você olha de uma outra posição, é uma taça. É uma taça. Entendeu? Tá. Será? Vou botar. Final da aula eu coloco. Vamos lá então. Teleco o coelhinho. Vamos lá? Moço, me dá um cigarro. A voz, a voz era sumida, quase um sussurro. Permaneci na mesma posição em que me encontrava, frente ao mar, absorvido com ridículas lembranças. E, importuno, pedinte insistia. Moço, moço, me dá um cigarro. Anda com os olhos fixos na praia, resmunguei. Vai embora, moleque, senão chama a polícia. Está bem, moço. Não se zangue. Shhh, não se zangue. E por favor, saia da minha frente que eu também gosto de ver o mar. Eita pega! Exasperou-me a insolência de quem assim me travava e virei-me depois a escorraçá-lo com um pontapé. Fui desarmado, entretanto. Diante de mim estava um coelhinho cinzento a me interpelar delicadamente. Você não dá é porque não tem, não é, moço? O seu jeito polito de dizer as coisas comoveu-me. Talhe o cigarro e afastar-me para o lado, a fim de que melhor ele visse o oceano. Entendeu? Então ele queria que ele desse o cigarro para quê? Para que ele, né, pudesse se ver. Então ele achava que era um menino de rua, mas na verdade não era, né, cara? Era alguém que estava querendo ver o mar. Murilo Rubião, Os Dragões e Outros Contos. Vamos lá, outra história. Aqueles dois. História, aparente mediocridade e repressão. História de aparente mediocridade e repressão. Ô, 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 deixa eu fazer a leitura aqui.
A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo-se excluído. E longamente, entre cervejas, trocaram então ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, endereço de cartomante, clipes no relógio de ponto, como é que é? Vez em quando, obrigado, colega, salgadinhos no fim do expediente, champanha nacional em copo de plástico. Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe? Mas nenhum se perguntou. Tá bom então. Morangos mofados, tá? Caio Fernando de Abreu. Tá bom então. Diz assim: quantos indivíduos a imagem em 3D apresenta? Quantos caminhos são possíveis percorrer nesse cenário? A imagem pode ser observada por apenas um ângulo? Pode? Apenas um ângulo? Não. Quantos indivíduos você está vendo? Sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Quantos caminhos são possíveis percorrer? Vixe, uma porrada, né, velho? Será que dá para contar? Porque você tem que contar as escadas na transversal também. Porque nas escadas das transversais, você faz assim com a imagem, ó. Fechou? Aí você vai poder contar outras escadas também. Então coloca aí vários caminhos, cara. Infinitos caminhos, tá? Então tá, colocou aí, infinitos caminhos, tá? A imagem pode ser observada por apenas um ângulo? Não, você vai ter que virar o negócio para você conseguir ver. Você viu que quando você vira assim, do jeito como eu tô, o cara tá olhando pra gente? Você viu que o personagem tá olhando pra gente? Vira assim, nessa posição. O cara tá olhando pra você, velho. Olha que vagabundo desgraçado, velho. Que medo que dá, né? Falando em medo, alguém assistiu o American Horror Story lá do Star Plus? Lá do Star Plus? Tem um lá no Star Plus lá. Da menina com roupa de plástico. Que satanás, velho. Que satanás, irmão. Eu assisti um episódio, não vamos assistir mais não, irmão. Você tá louco, a guria meteu a faca em 4 meninas, velho. É um homem? Não, é uma menina. Ah, é? Aí, ó, viu? Tá, mas ela entra no corpo dela porque é a menina que veste. Ela não vai mais conseguir sair da casa? Então ela morreu na casa. Ai, Jesus amado. Porque ela matou a psicóloga tá presa lá já, né? Ai, Jesus, eu sou poderoso. Beleza, então. Faz o 2. Os textos 1 e 2 foram escritos por autores considerados contemporâneos. É possível estabelecer uma relação entre eles? Há características em comum? Qual é a temática abordada em cada um? Então vamos lá? O cotidiano das pessoas. Então um tem o cotidiano na praia e o outro o cotidiano no escritório. Coloca aí. O cotidiano das pessoas. A vida comum das pessoas. Se quiser colocar aí a vida besta das pessoas, né? Então, um é um cotidiano na praia, o outro é um cotidiano no escritório. Alguém já pensou em escrever sobre o seu cotidiano na escola? Cara, dá um livro bom, hein, velho? Dá um livro bom, né? Hã? Será que dá diário de banana? Dá nada. Dá coisa melhor, pô. Dá coisa melhor, porque os colegas são criativos, né, velho? E você tá louco, você fica, né? Cada cena que tem na escola, pelo amor de Deus. Colocou aí o cotidiano das pessoas? Vai pro 3. É possível estabelecer uma relação entre a imagem e os textos 1 e 2? Se sim, comente a respeito. Sim. Por quê? Porque na primeira imagem também é uma coisa corriqueira, que é o quê? Descer escada, traçar caminhos dentro da cidade. E aqui eu tenho também uma história sobre o cotidiano das pessoas. Tá? Então, só para constar só. É o seguinte, é que a imagem fala a respeito de uma coisa comum,
que é o quê? É andar em escadas. Então, a primeira imagem fala do corriqueiro, de um cotidiano, que é andar em escadas. E os textos também falam a respeito do cotidiano, da vida comum, que é a vida no escritório e a vida na praia. Cotidiano. Você, né, cara? Campo Grandense não tem essa vantagem, né? Vamos lá, meus amigos. Tendências contemporâneas. Vamos ler aqui os caras? Eu tenho maior convicção de que, com os elementos que chamada arte arcaica, a gente pode fazer uma arte que se projete até o futuro. Vamos lá? Quem falou isso foi Ariano Suassuna, talvez um dos maiores dramaturgos, né, do nosso tempo. Vamos lá? Me acompanhe na leitura. Para falar de literatura contemporânea, é preciso, antes de tudo, entender do que se trata essa caracterização contemporânea. A contemporaneidade, segundo o filósofo italiano Jorge Agamben, peraí, pô, é uma singular relação com o próprio tempo, fecha aspas. É singular, pois consiste em uma abordagem a respeito de um período muito próximo ou imediatamente atual. Falar sobre romantismo hoje, por exemplo, permite uma abordagem mais objetiva, uma vez que já não fazemos parte desse período. Há um distanciamento histórico e, por isso, é possível sistematizar o assunto de modo a viabilizar maior clareza aos estudos. Essa abordagem é diferente do que se faz sobre a produção literária do nosso tempo. Afinal, ela ainda está se construindo. E a todo momento surgem novas formas de se produzir novas discussões e novos entendimentos. Lembre-se de que a produção literária está intimamente relacionada à sociedade e às suas transformações. E os efeitos dessas mudanças nos envolvem, não só como estudiosos, mas também como estudantes, pois ainda estamos em processo de compreensão, que é compreender justamente a sociedade que nos cerca, certo? Nesse sentido, quando se fala em literatura contemporânea, fala-se em produções da segunda metade do século XX, após a terceira geração modernista, ou após a geração de 45, até os nossos dias. Depois da estreia de Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, o cenário literário brasileiro abriu portas e janelas para diversas experimentações e estilos diferentes. Veja a afirmação do crítico Manuel da Costa Pinto a respeito da ficção produzida mais recentemente. Abre aspas aqui para o Manuel da Costa Pinto. A ficção brasileira contemporânea está concentrada em solo urbano. E assim como acontece com as grandes metrópoles, é difícil encontrar um eixo que a define. Não existe homogeneidade de estilos, no máximo, uma afinidade temática, que, às vezes, pode ser surpreendente. Vamos lá, terminei. A literatura contemporânea envolve uma heterogeneidade de temas e estéticas. Dentre eles, é possível destacar algumas tendências para iluminar nossos estudos. A partir dos anos 60, por exemplo, é notável o abandono do realismo para se adentrar em uma ficção marcada pela não linearidade, pela narrativa fragmentada, sem foco definido e pela incursão no fantástico. O conto e a crônica, gêneros mais curtos que o romance, ganharam potência diante de um cenário social marcado pelos avanços tecnológicos e pela rapidez da informação. Essas características, no entanto, não impediram que alguns escritores produzissem conforme estéticas já consolidadas, romances regionalistas ou prosa intimista, por exemplo. A afirmação inicial de Ariano Suassuna, portanto, se mostra bastante assertiva quando se fala em literatura contemporânea. Uma produção heterogênea, com elementos de uma arte arcaica e, ao mesmo tempo, inteiramente nova. A seguir, você conhecerá alguns nomes da ficção contemporânea relacionados, por exemplo, ao teatro, ao conto e à crônica e ao romance. Entenda-se para as particularidades de cada autor, atente-se, e de sua produção. Vamos lá? Fala aí, meu rei, tudo bem? Tudo jóia, né? Então vamos lá. No teatro, cara, não tem como falar sobre teatro contemporâneo
e a gente não falar de Nelson Rodrigues, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura da introdução e a gente fala sobre o Nelson Rodrigues. Em âmbito mundial, o teatro do século XX transformou os fundamentos estéticos do século XIX. Século XIX. Alguns experimentos de destaque foram o expressionismo alemão, o teatro épico, o teatro da crueldade e o teatro do absurdo. As regras dominantes do teatro até então começaram a ser desafiadas em virtude do contexto histórico, enfrentado mundialmente na virada do século. O teatro do absurdo, por exemplo, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e retrata a condição humana de solidão e destruição dos valores e crenças. Foge da estrutura sequencial para abordar temas sombrios. É marcado por alguns autores, Eugênio Ionesco, Samuel Beckett e Jean Genet. A quebra da quarta parede, como é chamada, a parede imaginária que separa o público das personagens e permite que se assista ao espetáculo de forma passiva, é outra tendência contemporânea. Nas últimas décadas, muitos grupos teatrais têm investido na interação entre público e personagem. Jędrzej Grotowski é um nome que se destaca nesse contexto e é quem propõe o teatro pobre. Nesse teatro, a encenação é extremamente econômica em relação ao figurino e ao cenário. E o foco principal é a relação entre autor e público. Grotowski, Joseph Chalkin, Eugene Barba, Peter Brook e Richard Schindler e Arthur Miller são destaques no cenário teatral contemporâneo mundial. A contemporaneidade do teatro brasileiro é marcada pela composição de quem? Fala o nome da peça aí. Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, encenada em 1943. A montagem contou com encenações ousadas e o texto impactante da peça se tornou um marco da modernidade. Nelson Rodrigues publicou em suas peças maneiras de encenar que desafiaram os paradigmas estabelecidos até aquele momento. O crítico o aproximou do expressionismo alemão e do teatro norte-americano do mesmo período. Outros nomes relevantes do âmbito nacional são Jorge Andrade, Plínio Marcos, Ariano Suassuna e Dias Gomes. Vamos falar dele? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é filho de uma família de 14 irmãos. Então, são 14 filhos que o papai teve. Se não me engano, acho que lá em Recife, tá? Aí o que acontece? Dos 14 filhos, ele era o quinto. O papai trabalhava lá no Nordeste, então o papai falou assim, vamos tentar sorte no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o papai comprou um jornal. E aí, os filhos foram trabalhando no jornal. Como Nelson Rodrigues era o quinto, os 4 primeiros foram pegando as fatias melhores do jornal. Trabalhando, por exemplo, com política, trabalhando, por exemplo, com notícias de cunho social, né? Aquela, como é que é chamado? Caderno B, né? Das relações públicas, sociais, etc. Como Nelson Rodrigues, dos 5, era o mais novinho, ele foi ficando com aquilo que os caras não queriam trabalhar. E o que os caras não queriam trabalhar? Com as páginas policiais. Quando eu falo páginas policiais, vocês entendem do que eu estou falando? É aquela página do jornal que você abre e espirra sangue em você. Não tem, eu estou exagerando, entendeu? Mas não tem, por exemplo, no bairro tal, a vizinha discutiu com a outra vizinha e meteu uma faca no pescoço da vizinha? Está lá no jornal. Então, é aquele, por exemplo, que o vizinho ciumento chegou em casa e viu a mulher com outro. Aí o que ele fez? Matou a mulher na pá. Foi ali, pegou uma pá e matou a mulher na pá. Não tem isso no jornal? Acidente, teve um acidente de carro, aí eles ficaram discutindo na rua, o cara foi lá e deu 3 tiros no peito do cara na hora da discussão. Não tem isso na cidade, nas páginas policiais? É isso que Nelson Rodrigues fazia. Ele fazia o documentário das páginas policiais, irmão. Então, veja bem, é o lugar do crime passional. Quando eu falo crime passional, do que eu estou falando? O que é um crime passional?
De corno é o sarro. Não, é um crime de paixão. Corno, pode ser de corno, mas pode não ser. Por exemplo, o camarada gosta da menina. Aí a menina não tá afim do cara, não tá afim dele. Tesoura o cara. Aí o que ele faz? Vai lá e mata a menina. Corno não é corno. É um crime passional. Crime passional é crime de paixão, tá? Então, o Nelson Rodrigues faz essa cobertura, você tá ligado? Espera aí, pô, vamos falar do Nelson Rodrigues, velho. Dá uma olhada aqui. Então, o Nelson Rodrigues, o que ele fez? Ele começou a entender que o comportamento do homem, mano, ele gira em torno do comportamento sexual. Então, Nelson Rodrigues começou a flagrar que a hipocrisia da sociedade, ela existe, mas ela é mais latente ou mais visível quando se envolve o relacionamento sexual. No relacionamento sexual ninguém fala nada, irmão. Todo mundo fica quieto. Essas coisas são assuntos que ninguém quer abordar. E o que o Nelson Rodrigues fez? Trouxe isso nas suas peças. Nelson Rodrigues, em 1943, encontra um camarada polonês chamado Ziribin Zimbinski. Ele encontra o Ziribin Zimbinski e o Ziribin Zimbinski ajuda ele a montar essa obra que vai ser um marco no Teatro Nacional, que é o Vestido de Noiva. Por que eu marco? Porque não é uma cena. Na peça acontecem 3 cenas ao mesmo tempo. Então eu divido o palco aqui em 3, eu tenho 3 iluminações e ao mesmo tempo está acontecendo a realidade, a imaginação e o passado. E a peça acontece simultaneamente, essas 3 características. Não, na verdade você está vendo tudo ao mesmo tempo. Você está olhando tudo ao mesmo tempo. Uma coisa acontece aqui, no caso a primeira montagem foi assim. Uma parte do cenário estava aqui, outra parte estava aqui e uma parte estava em cima. Então, na verdade, você vê as 3 ao mesmo tempo. É como se fosse um cubismo, você tá ligado? Você consegue ver uma mesma realidade de 3 planos diferentes. Cara, foi muito inovador. E a peça falava justamente de uma menina que estava noiva e sofreu um acidente. Aí ela fica imaginando o noivo dela traindo ela. Ela fica lembrando do passado, quando ela encontrou uma cartomante e assim por diante. Então, o que acontece? A obra foi muito inovadora. E Nelson Rodrigues caiu no gosto do povo. Cara, eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu era criança, a Rede Globo, ela fazia pequenas enquetes das obras de Nelson Rodrigues. E aí tinha uma vinheta, sabe? A vinheta era assim: pam, 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 pam. Aí o cara falava assim: a vida como ela é, de Nelson Rodrigues. Quando a mamãe ouvia lá na cozinha, a mamãe falava assim para mim: meu filho, desliga a televisão, vai passar porcaria na TV. E eu fui criado pensando que Nelson Rodrigues era o quê? Porcaria. Agora, o que era porcaria? Como Nelson Rodrigues descobriu que o comportamento do sexo, o comportamento sexual, era a hora que o homem era mais hipócrita, as peças giram em torno disso. Só que pensa comigo, fazer uma cena de sexo no teatro, ela é sugestiva. Ninguém vai ficar pelado no teatro, concorda comigo? Só que daí na hora que o cara leva para televisão, aí os caras transformam em pornografia. Fechou? E eu cresci ouvindo que Nelson Rodrigues era pornografia. Posso contar uma? Posso contar uma? Vamos lá? O nome da peça é Toda Nudez Será Castigada. Eita, pipoco! Conta a história de um senhor, já de meia idade, e ele tem um irmão que toda a vida teve inveja dele. E o irmão, esse irmão, né, de meia idade, foi casado durante muito tempo, ficou podre de rico, tá? Muito rico. E ele tem um filho hoje que dá muita azia para ele, tá? O filho hoje deve ter o quê? Uns 19, 20 anos. E o moleque viciado em droga, sempre deu problema. E daí o que acontece? A esposa do cara morreu. A esposa do cara morreu já tem uns 2 anos. E o cara tá naquela fossa, você tá ligado? Não se relaciona com ninguém. Aí o irmão, para fazer uma sacanagem pro irmão, o que ele faz? Ele contrata uma prostituta da cidade. Deixa a prostituta num quarto e fala pro irmão: ó, sabe o que você precisa? Você precisa de um novo relacionamento. Tá aqui, ó, a chave do hotel, já paguei a prostituta tá lá te esperando. Ah, cara, eu não sou de mexer com essas coisas, não. Vai lá por mim, eu tô fazendo para você sair dessa fossa. Então ele tava querendo fazer o quê? Uma brincadeira com o irmão, certo?
E aí ele deu a notícia para a prostituta, falou assim, ó, tô te pagando um negócio a mais para você fazer um serviço gabarito no meu irmão, você tá ligado? Porque meu irmão tá 2 anos, né, de luta, eu quero um serviço gabarito. O irmão falou, então tá bom, então eu vou. Foi lá no quarto. Foi lá no quarto, o serviço, irmão, foi tão bem feito que o homem apaixonou. O cara falou assim, rapaz, apaixonei, velho. E aí ele não fez uma vez, ele visitou a prostituta 2 vezes, 3 vezes. O que ele falou para a prostituta? Vou mudar você de vida. Vou levar você para mim. E a prostituta gamou naquilo ali, né, cara? E o camarada tinha porva mesmo, né? Aquilo que era para ser uma brincadeira, supostamente agora o irmão vai casar de novo. O irmão traz a prostituta para casa, entendeu? Mas lembra, toda nudez será castigada. E aí a prostituta também tá empolgada, porque o cara é bem ricão, você tá ligado? E aí o camarada, né, tá empolgado com ela, vai tirar ela da vida de prostituição, vai fazer dela a mulher dele. E o negócio tá indo nesse sentido. Até que acontece o quê? O menino dá azia. O menino pega briga de traficante, não sei o quê, o menino tá ruim, tá machucado. Alguém tem que cuidar do menino. O que o pai faz? Traz o menino para dentro de casa. Quem que vai cuidar do menino? Entendeu? Aham. O que vai acabar acontecendo? Isso mesmo, isso mesmo. É o clichê. Confere? Clichê. Ele acaba tendo relações sexuais com a madrasta dele, a madrasta dele acaba cuidando dele. Só que daí ela fica naquela, agora ela está apaixonada pelo filho, mas tem a segurança financeira do pai. E agora, como é que nós vamos fazer, né? Calma. Aí o que acontece? O menino continua dando azia. O menino continua dando azia e numa dessas, né, de briga de traficante, comprar droga, o menino é preso. No que o menino é preso, ele é levado para a delegacia. Ele é colocado na cela. Quando ele é colocado na cela, no canto da cela tem um camarada, né, um imigrante, um boliviano. O boliviano tá ali com aquele poncho dele, aquela, né? E o boliviano é tipo um bicho, você tá ligado? Alguém tá com um chapéuzinho, alguma coisa, hein? Ninguém tá com chapéu, nada? Boné, nada? Com boné? Presta lá. Aquele poncho, tá ligado? Aí o boliviano olhou quem que entrou na cela assim. Essa massa. Aí o boliviano viu quem que entrou na cela assim. O boliviano tá ali, sentado no canto. Aí na hora que o boliviano levantou, tá ligado? O boliviano, né? O bolivianão é enorme, né? Aí o bolivianão olhou pro menino e falou assim: hoje você vai ser minha mulher. E o boliviano começou a andar pra cima do cara assim. No que o boliviano começou a andar pra cima do cara, o moleque, né, cara, começou a parvorar, né? Aí o moleque começou a chamar o delegado assim. Sou delegado? Aí o moleque, né, vai pro canto da cela. Sou delegado? Ô, sou delegado! O moleque começou a ficar apavorado. E o boliviano vindo. O boliviano vindo, boliviano vindo. Aí, ó, sou delegado! Sou delegado! O que aconteceu? O boliviano pegou o rapaz e violentou o rapaz, estuprou o rapaz. Na cela. Só estavam os dois na cela. Quando o pessoal chegou, o moleque estava lá, né? Precisava de ajuda, etc. Bom, o moleque ficou em condições deploráveis, entendeu? O pai ficou sabendo e chegou lá da delegacia para matar o boliviano. Ficou sabendo o que aconteceu, que o filho foi violentado. E aí ele falou, não, essa coisa não se passa, eu vim aqui para matar o boliviano. Aí o delegado conversou com o cara, olha, o senhor vai matar o cara nem aqui tá, já foi liberado, entendeu? Então a gente levou o seu filho para o hospital, tal. Mas não faz isso não, você vai acabar com a sua vida, tal, né? Vai ser preso, tal. Entendeu? Então ficou naquela. No teatro, a gente fica assim, compadecido com a situação, tá ligado? Um negócio que não pode acontecer, pelo amor de Deus. A gente
daí o que acontece? Ela fica triste lá também. Ela fica sabendo. O que ela faz? O que isso faz? Porque ela apaixone mais pelo menino. Ela quer cuidar do menino. E daí o menino volta para casa. Sai do hospital, volta para casa. Quando ele volta para casa, ele fala para ela, eu vou embora. Quando ele fala para ela que ela vai embora, o que ela entende? Entendeu? Vem comigo. E daí o que ele faz? Ele sai, né? Sai de casa e tal, ela arruma as malas dela, deixa um bilhete para o marido, falando assim, vou embora, né? Com o Carlinhos, acho que era Carlinhos o nome dele. Fui embora com o Carlinhos. E bora atrás dele pelo aeroporto. Vamos embora, né? Se é para ir embora, vamos embora. Aí o que acontece? Na hora que chegou no aeroporto, que ela foi encontrar com ele, ela encontra ele, mas só que ele está acompanhado. Adivinha, com quem que ele está acompanhado? Com o boliviano. Ele apaixonou no boliviano. Fechou? Aham. Na hora que ela vê ele com o boliviano, ela faz assim, ó. Só que ela já tinha deixado a carta pro marido que ela ia fugir. Wilson vai. Eu não sou gay. Eu não sou gay. A culpa é do meu pai, né? Que contratou o boliviano. O boliviano, irmão. Irmão, o que ela faz? Toda nudez será castigada. Deu tudo errado. Ela volta para o quarto, né? Antigo quarto dela, onde ela era prostituta, e corta os pulsos. Ela se mata. Toda nudez será castigada. Fechou? Nelson Rodrigues. Cara, eu vou falar para vocês. Vocês já têm idade para isso? Quando vocês ouvirem, a partir do ano que vem, faculdade, estão apresentando uma peça do Nelson Rodrigues ali. Vai para você se surpreender, para cair o seu nariz da cara. Você fala assim, entendeu? No teatro, o que vai acontecer vai ser uma sugestão. Não vai ser pornográfico. Agora, eu não aconselho você assistir um filme. Eu não aconselho você assistir uma peça da Rede Globo. Isso eu não aconselho. Porque a Rede Globo vai transformar em pornografia. Posso contar outra? Então vou lá, vou contar outra. A outra, esqueci o nome, velho. Tá, mas vou lembrar o nome. É o seguinte, a menina casou muito nova, tá? E o maridão é um maridão de meia idade, mas só que ainda é um chutão, tá ligado? É um cara dos seus 30 e poucos anos, o cara tá no suco ainda, tal, né? A peça gira em torno da seguinte pergunta. Por que a gente sente ciúmes? Vai, responde para mim antes de eu começar. É verdade, a gente é possessivo, você tem razão. Mas também tem outra coisa, por que a gente sente ciúmes. Repete. Você entendeu? Vai que ela descobre que tem gente melhor no mercado aí. Na verdade, a gente é inseguro. Confere? A gente tem medo que a pessoa descubra que a gente não é tudo isso. Só que daí é o seguinte, o camarada marido dela é um cara experiente. E daí percebe que a esposa anda com um comportamento diferente. Por exemplo, ela quer fazer curso de inglês, ela quer fazer curso de espanhol, ela quer fazer curso, quer fazer curso. Ele entende. Sabe o que ela quer? Voar. Ela quer ter outras experiências. Se fosse qualquer um de nós descobrindo isso, o que a gente ia fazer? Vai fazer curso porcaria nenhuma. Vai na academia porcaria nenhuma. Você tá de sacanagem, você quer ficar vendo o homem lá. Não vai, não. É claro que eu sou. Mentira, não sou não. Aí o que acontece? Não, a Flor... Não, aí o que acontece? Ele dá corda. Você quer fazer inglês, meu amor? Pode ir, eu pago. Você quer fazer alemão, meu amor? Pode ir, eu pago. Você quer fazer academia, meu amor? Pode ir, eu pago. Entendeu? Ele dá corda para ela. Ele vai dando corda, até que ela decide fazer um curso de literatura. Olha que bosta. Aí ele falou, não, eu pago. E daí chegou lá, no curso de literatura, o professor é novinho. Não, o professor Gessé já está na curva já. Era novinho, loirinho, fortinho, ela apaixona. E o professor fala, e ela está apaixonada pelo professor. Ela começa a chegar tarde em casa.
Ela começa a chegar tarde em casa e o marido fala: Como é que foi a aula, meu amor? Não, foi ótima hoje. Ele sabe o que está acontecendo. Só que ele não fala nada, ele deixa rolar. E daí o que acontece? Ela beija o professor de literatura. O negócio está tomando forma. 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 E daí o que acontece? Chega num determinado momento que ela decide trair o marido. Então ela avisa o marido que vai chegar mais tarde. O marido, tudo bem, meu amor. E ela vai para a casa do professor de literatura. Chega lá, mantém relações sexuais com o professor de literatura. Em determinado momento, ela começa a se arrumar. Aí, na peça, ele pergunta para ela assim: Ué, mas você já vai? Eu falei: Já. Mas por que tão cedo ainda? Tal? Você não falou que ia ficar? Não, não, já vou. Não, vamos fazer o seguinte: eu não estava querendo ir embora, não. Mas eu vou perguntar para você: É só isso? Ele falou: Como assim? Não, tô te perguntando. É só isso aqui? Oh. Falou assim: é só isso? Não tem mais nada? Não. Então vou embora. Não, mas não fica. Não, vai embora. Mas por que você vai embora? Porque meu marido é muito melhor do que você. E aí ela chegou em casa. No que ela chegou em casa, quem. Como é que é? Não, ela perguntou pro professor se era só aquilo ali, depois que eles já tinham terminado. É só isso? Acabou? Acabou? Tem mais alguma coisa? Ela falou: Não, não tem mais nada. E foi a hora que ela deu uma dura nele. Falou assim: Meu marido é muito melhor que você. E aí o que ela fez? Ela voltou para casa. No que ela voltou para casa, o maridão tá esperando. Tá esperando com o champanhe aberto e tal. E perguntou para ela assim: Ô, meu amor, foi tudo bem hoje na aula? Ela falou: Foi, tudo bem. Aí ele perguntou: Encontrou o que você estava procurando? Aí ela olhou assim para ele e falou assim: Você não tem nada para me dizer? Ela olhou para ele e falou assim: Não existe homem melhor do que você. Eita, pipoco! Aí os dois reataram ali e com certeza aí o casamento foi que é uma beleza. É isso mesmo. E pronto. Por quê? Por quê? Aí, não, a grande pergunta é, ela vai me trocar? Ela encontrou alguma coisa melhor do que eu? Pois não, pois não, pois não. Isso. Eita, pipoco, velho. Como é que é? Um homem sem chifre. Muito bem, excelente. Mas vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa qualquer peça que você escolher, ela vai ser surpreendente. Ela vai te surpreender. Ah, do Nelson Rodrigues. Na hora que você falou assim, Nel, vai para você se surpreender, para cair o nariz da cara. Você falou, rapaz, pode ser. Aí o que acontece? Eu sou fã, você falar de Nelson Rodrigues, eu sou fã incondicional. Contudo, tem uma peça, velho, que para mim, irmão, arregaça geral. Vou te contar. O nome da peça se chama O Beijo no Asfalto. Então, será que dá tempo? Vai bater o sino, né? Não dá, não. Já vai bater. Que hora que bate o sino? Já era para ter batido, eu tô ligado. Hã? Não, 10 minutos não, é exagero. Mas. Eita, verdade, velho. Caramba, fala, pode falar. Pode ir, meu rei, pode ir. Pera, eu vou checar aqui a minha memória aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Cara, é mesmo, era 9h50, tem quase 10 minutos já. Não, 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 não. Ó, eu vou. Fala. Não entendi, linda. Não. Não, no simulado vai cair só concretismo, tá? Só poesia concreta, só concretismo. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou embora que eu tenho que ir lá pra outra sala lá. Não, 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 vou lá. Vou lá, amanhã eu
romantizou. Ah, literatura, né? Tem dessas. Deixa eu só ligar aqui o projetor. Oi, meninas. Precisava do controle do projetor. Sério. Estão me ouvindo? Tudo bem aí? Estou compartilhando uma tela, tá? Ô, galera, vamos fazer assim, ó. Eu vou só mostrar esse texto dissertativo, modelinho Enem, e aí depois eu deixo vocês estudarem. Presta atenção aqui uns minutinhos, que daí eu deixo vocês estudarem. Então, na primeira aula, eu falei da carta, que é a R3, e agora não tem nada a ver com a carta, já é um pouquinho da estrutura, reforçando para a prova do Enem de domingo que vem, tá? Esse tema, isso aqui é uma redação modelo, deixa eu só apagar aqui para ficar um pouco melhor. Essa aqui é uma redação modelo sobre um tema aleatório, que na verdade é cotado para cair no exame, que é essa questão da preservação da identidade cultural do Brasil. Entre os temas cotados para cair no Enem, talvez esses que não firam tanto o governo são mais passíveis de aparecer, tá? Então, ó, desafios para o resgate e a preservação da identidade cultural brasileira. Na verdade, aqui, mais do que a gente prestar atenção no tema, é você dar uma olhada na estrutura realmente, o que é necessário em cada parte do texto dissertativo para você conseguir lá na prova tirar uma nota razoável, mesmo que você esteja na segunda série, tá? Vejam, aqui está coloridinho, que é justamente a estratégia de cada parágrafo. Esse primeiro parágrafo é conhecido como tese, que é a introdução do texto dissertativo argumentativo. Lembrando que o texto dissertativo, ele tem como objetivo ofertar um ponto de vista em nome da sociedade, tá? Então, você vai escrever preferencialmente na terceira pessoa do singular, ok? Vejam, aqui ele começa com literatura. Isso aqui é o repertório. Lembrando que no vestibular você precisa, em cada parágrafo, colocar repertórios produtivos. O que é um repertório? É algum conhecimento seu sobre o tema. Esse conhecimento não necessariamente precisa ser da literatura, ou da filosofia, ou da sociologia. Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um desenho animado, pode ser uma campanha publicitária, pode ser uma novela, pode ser uma notícia jornalística. Então, como eu disse, utilizem a seu favor repertórios que fazem parte do seu cotidiano.
Não necessariamente chegue lá na prova e fique, ai meu Deus, eu preciso lembrar de uma citação de um filósofo. E às vezes não vai vir mesmo, tá? Não pode inventar citação de filósofos, tá? Mesmo que de repente você coloque errado a citação e aí coloque a autoria errada, pode ser que passe batido, mas é um risco. Hã? Bom, vamos dar uma lida aqui, ó. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não sei se vocês já estudaram essa obra. Obra pré-modernista de Lima Barreto. Narra a história de um estudioso, Major Quaresma, que busca entender as questões sociais com profundidade. Nesse contexto, o militar arquiteta projetos para a manutenção de hábitos verdadeiramente brasileiros, porque ele era extremamente ufanista, extremamente nacionalista. Mudança da língua portuguesa para o tupinambá, por exemplo. No pré-modernismo e no modernismo, essa ideia de romper com o colonialismo foi muito comum. Tanto é que Mário de Andrade escreveu a gramática brasileira da língua. Tá? Ele queria que, inclusive, a nossa língua, o nosso idioma, deixasse de se chamar língua portuguesa, para romper com essa ideia de Brasil colônia. Tá? Só que não conseguiu. Língua brasileira. Distante do campo literário, há o cenário lastimável da identidade cultural do Brasil contemporâneo, o qual apresenta diversos empecilhos para o seu resgate e sua preservação. O que eu tenho aqui? Em vermelhinho, eu tenho o tema. Então, depois dessa analogia à obra de Policarpo Quaresma, eu tenho a referência à problemática. Lá no Enem, no primeiro parágrafo, não se esqueçam de colocar o tema. Cuidado para não começar a falar do tema lá no segundo parágrafo. Você pode ter um tangenciamento, que é a nota pela metade, tá? Assim, tal problemática é intensificada, sobretudo, tanto pela visão elitizada, isso aqui é projeto de texto, essa parte verdinha, visão elitizada com que a história é preconizada, como pela falta de investimentos em cultura, fatores que evidenciam a imperiosidade da melhoria desse óbice. Então, eu tenho elitização da cultura, as classes dominantes têm acesso à cultura e contam essa cultura da forma como elas bem entendem, e eu tenho a falta de investimentos em cultura. Tanto é que no Enem já caiu democratização do acesso ao cinema no Brasil, que falava justamente desse distanciamento refletido, claro, na desigualdade social do povo, dos brasileiros, da cultura, inclusive da cultura cinematográfica, tá? Então, resumindo, repertório, que é o azulzinho, vermelhinho, o tema, e verdinho, o projeto de texto. O que é o projeto de texto? 2 elementos que serão discutidos no texto. Um discutido no argumento 1 e outro discutido no argumento 2. Tá? Então, o primeiro aqui é elitização e o segundo, falta de investimento em cultura. Vamos ver se isso bate. Vamos para frente. Nesse argumento 2, nesse argumento 1, eu já começo o parágrafo com um conector externo. Qual a importância desse conector externo? Pontuar lá na competência 4 do Enem, chamada de coesão. Aqui eu tenho um monte de expressões, mas eu poderia usar uma só. Diante desse estigma, cabe pontuar de antemão. Um monte de palavrinha, né? Eu poderia simplesmente colocar de início, a elite possui controle da narração da história. Simples assim. Ou então, primeiramente, a elite assume o controle. Enfim, não necessariamente eu preciso usar esse monte de conector igual está nesse texto, tá? Controle da narração da história, desde o início do processo de colonização. Alguém lembra, alguém sabe me dizer qual o nome desse primeiro período? Isso, tópico frasal. Ele nasce lá do projeto de texto, tá?
Não, o que está em azulzinho. Que está o azulzinho. Hã? Isso, exatamente. O verde no parágrafo anterior é o projeto de texto. Desse modo, olha que interessante. A cada início de período, a cada início de frase, tem um conector. Ó, desse modo, isso, consequentemente, dessa forma. Então, a importância de usar conjunções e locuções conjuntivas na construção do texto dissertativo. Gente, vocês estão assim, ó. Deve estar mesmo da semana de prova, né? Mas eu prometo que eu vou ser breve. Eu já vou terminar. Aguenta aí, mais um pouquinho. Desse modo, é válido fazer um paralelo com a célebre carta de Pero Vaz de Caminha, a qual retrata de forma tendenciosa a chegada dos portugueses ao Brasil. Isso que está em vermelhinho é o repertório histórico, a carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Agora, tudo que está em verde é o argumento, é o ponto de vista, é o que eu chamo no texto dissertativo de autoria. A autoria nada mais é do que o ponto de vista, ou seja, a relação de causa e consequência. Vamos supor que você chegue domingo na prova do Enem, se depare com o tema e o tema vai ser alimentação das capivaras do Nordeste. Você fala, meu Deus do céu, não sei nada sobre isso. Problematize o tema. Vai ser um problema. Vai ter relação de causa e consequência. Por quê? Porque precisa de intervenção. Então, encare-o, mesmo que não pareça, encare-o como um problema, tá? Isso ocorre porque os indígenas são objetificados ao serem qualificados como selvagens. Lembra na carta de Pero Vaz de Caminha, na qual os indígenas eram tratados como sem crença, né, seres completamente selvagens mesmo, que precisavam ser catequizados. E com isso começou a romper tudo aquilo que nós já tínhamos, né, de raízes históricas e tudo mais. O que desvalida todo o início da trajetória cultural desses nativos. Consequentemente, na contemporaneidade, enraiza-se um preconceito no inconsciente da nação verde e amarela, que pratica uma espécie de zoomorfização com esses indivíduos, ação contribuinte para a perda da identidade nacional. Então, o fato de nós não colocarmos em xeque, né, em voga, de que nós somos parte de uma nação indígena, formadora da nação, do país, é uma espécie de preconceito, né? Então, toda essa parte aqui verdinha é o ponto de vista, causa e consequência. Essa parte rosinha é um gancho para a intervenção. Ela é desnecessária, tá? Você pode usá-la, na verdade, lá no argumento 2, mas aqui no argumento 1 ela não faz diferença, porque você já vai ter um parágrafo só de intervenção. Não precisa ficar todo o parágrafo dizendo é preciso não sei o que lá, é necessário não sei o que lá. Não precisa. Muito pelo contrário, isso deixa o texto até pesado, repetitivo, tá? Faz-se necessária a presença de uma reforma educacional, já que o estudo do passado resgata heróis esquecidos. Particularmente, isso poderia aparecer lá na tese ou na intervenção. Mais um parágrafo, esse é o argumento 2. Lembrando que o primeiro parágrafo no projeto de texto fala da elitização da cultura. Ok? E agora fala da falta de investimentos na cultura. É isso que ele vai tratar. Sob esse viés, vale frisar, além disso, que os embargos para o desenvolvimento cultural nacional estão intrinsecamente ligados ao baixo investimento no setor. Isso se origina da corrente filosófica instaurada no início da República, o positivismo, que colocava o campo técnico-científico como o fator mais importante para o avanço do país. Vocês sabem que o positivismo tem como
objetivo, né, como foco, o capitalismo. Aqui ele nem cita quem é o pai do positivismo. Ele nem cita, ele cita só a teoria. Lohane, eu posso fazer isso lá no Enem? Sei lá, eu quero falar da instituição zumbi, de Bauman. Ou eu quero falar do determinismo, de Rousseau. Ou eu quero citar um contratualista, como Hobbes. Eu não preciso citar o nome do filósofo ou do sociólogo. Posso citar a teoria, tá? Dessa maneira, tem-se uma abordagem rasa em grande parte do passado histórico, ocorrendo um aprofundamento somente em símbolos elitizados, já que não há interesse por parte do governo em desvendar a memória do território, haja visto que o capital é direcionado principalmente para questões econômicas. Em virtude disso, os sujeitos não sofrem um efeito catártico, porque a catarse, na literatura, é essa identificação com aquilo que está sendo narrado, né? Pois não se identificam com os heróis brasileiros, provocando o antônimo de patriotismo, a sensação de não pertencimento à pátria. Por conseguinte, o redirecionamento do capital estatal é essencial para atenuar essa chaga. É o que Nelson Rodrigues já diz em sua teoria, que nós temos o quê? Um complexo de vira-lata, que não valorizamos de fato o que temos de melhor. Pode. Agora vem a parte mais importante da prova, que é a intervenção. O parágrafo de fecho, né, que realmente o Enem coloca aí 200 pontos, que é a maior pontuação da prova, para um parágrafo. E que, na verdade, se você for parar para pensar, ele vale mais de 200 pontos, porque ele precisa ter uma relação com o argumento. Pode. Ó, infere-se, portanto, olha o portanto conclusivo ali, que medidas são necessárias para mitigar significa reduzir, as conturbações dessa temática. Dessarte significa assim, desse modo, tá? As instituições escolares, esse é meu agente. Instituição escolar é meu agente. Não são elas que vão atribuir uma nota máxima ao candidato. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, elas não são difíceis. Elas só não são tão usuais. Qualquer outro conector também serviria. Se colocasse o assim ou o dessarte, daria na mesma. Entendeu? As instituições escolares responsáveis pela formação crítica do ser. Aqui, gente, eu tenho instituição, escola. Aqui eu tenho o detalhamento da escola. Qual é a função dela? Responsáveis pela formação crítica do ser. Então, a importância de relacionar o detalhamento no agente. É uma forma de você não esquecer de detalhar. Já diz logo o que o agente tem que fazer na sua função social, né, ou econômica, ou política, para não perder de detalhar no decorrer da intervenção. Devem resgatar agentes que foram desvalidados com o passar do tempo. Aqui ele cita um exemplo, Maria Quitéria, primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro, por exemplo. Essa ação pode ser feita através da disciplina História. Esse conector através, ele está errado. O certo é por meio de. Através é de atravessar. O sol entra através da janela. Não pode usar o através. O através tem a função de atravessar. O certo é por meio de, por intermédio. Pode ir. Ela pediu primeiro. Disciplina de História, com o fito de promover catarse em pessoas que não se enxergam no passado histórico do país. Então, instituição escolar é o agente, a ação é o resgate, o meio é a disciplina História e o objetivo é provocar essa identificação das pessoas com o passado histórico.
Isso seria para o primeiro parágrafo, né? Olha o segundo. Concomitantemente, a Secretaria de Cultura, órgão responsável pela preservação histórica, olha o detalhamento de novo. Secretaria de Cultura, responsável pela preservação do patrimônio histórico-cultural. Precisa investir nos museus nacionais, por intermédio, aqui já está certo, por intermédio de verbas governamentais, injetar dinheiro, o que resultará em melhores condições desses locais públicos. Sendo assim, a biografia do Brasil será resgatada e a proposta de Quaresma desmistificada. Onde que estava esse cara, o Quaresma? Lá na tese, no início do texto. Triste fim de Policarpo Quaresma, é a retomada. Então, o que eu tenho aí? Os elementos de intervenção. Agente, ação, meio, efeito e um detalhamento. São 5 itens. Assim, desse modo. Dessarte? Assim. Ah, tá. Agente é quem fará. O agente é quem fará. É o quem fará. A ação é o que fará. Geralmente está focado no verbo, né? Inserir, fiscalizar, promover, atuar, orientar, mobilizar. Meio, que é como fará, é a estratégia. Campanha, palestra, curta-metragem, verba, lei, e por aí vai. E efeito, que é a finalidade, que é o objetivo. O objetivo, ou seja, esse objetivo ele vai estar voltado para aquilo que foi problematizado no texto, né? E aí, um desses itens, desses 4 itens, tem que ser detalhado. O que é mais fácil de detalhar no primeiro momento? O agente. Já dizer logo qual é a função dele. Porque daí o corretor de cara já consegue perceber que você detalhou esse determinado elemento. Que às vezes você tem a sensação de que detalhou o meio, por exemplo, campanhas lúdicas na televisão. Aí o corretor acha que não detalhou o suficiente, sabe? Por isso que é legal detalhar o agente. É isso aí, gente. Agora pode estudar, tudo bem, tranquilo. Isso aqui já é outra coisa. Hã? Não, era só isso que eu tinha que falar. Tem gente lá fora e tem gente para ir, ela pediu. Galerinha, quem está em casa, estão liberados para estudar, tá? Eu vou dar esses 10 minutos aqui para o pessoal revisar para a prova. Já terminei o conteúdo. Muitas graças. Querem perguntar alguma coisa?